Quando eu postei aqui o primeiro Mundo Cópia sobre o La Casa de Papel, falando sobre os vilões para os quais a gente torce, muita gente ficou um tanto indignada, porque o pessoal da Casa de Papel não é realmente vilão. Se fosse no mundo real, a gente não torceria pra eles. E que não faz sentido ficar escandalizado e chateadinho porque pessoas que cometem crimes fazem parte do nosso imaginário como gente de bem, para o qual nós torcemos no filme e no seriado. O que eu acho muito esquisito é que para as pessoas é tudo bem, está correto, desde que seja num filme, você torcer, se afeiçoar e gostar de um estuprador como o Berlim, de alguém que age com violência contra outras pessoas como a Tóquio, e que tudo bem um agente da justiça se corromper porque se apaixonou por um psicopata como professor. Por que a gente se afeiçoa a gente ruim na tela da TV? Quais são as estruturas psicológicas que acabam nos levando a isso? Eu quero dizer por que eu acho que o La Casa de Papel é o pior seriado da história do mundo. Não o pior no sentido de roteiro, não o pior no sentido de técnica, mas o pior no sentido moral. Na história do cinema, muitos vilões nos conquistam. Eu mesmo amo alguns vilões da história do cinema. Eu gosto do Darth Vader, eu gosto do Coringa, do Heath Ledger. As atuações, a grandeza do personagem, o modo como eles ajudam a construir uma trama melhor, são coisas que nos afeiçoam a certas figuras que parecem negativas nos filmes. Um bom vilão é fundamental para afetar fraquezas e ironizar forças dos heróis. Pensa, por exemplo, no Batman. O Batman sempre teve excelentes vilões muito icônicos, porque eles eram poderosos para se levantar contra o próprio Batman. Ele era rico, ele era forte, ele tinha habilidades incríveis, mas o fraco e franzino Coringa não era afetado pela violência do Batman. A força física do Batman não consegue vencer a loucura da mente do palhaço. O Charada é um grande desafio à perícia do detetive. O Bane é uma força de músculos que já quebrou o Batman ao meio. A Mulher Gato entra numa trama de sedução com o Batman que deixa ele completamente vulnerável. Bons vilões afetam as fraquezas do herói e ironizam as suas qualidades de forma a deixar a trama muito mais interessante. Nós gostamos desses vilões por aquilo que eles fazem para o roteiro e para a história. Não porque aprovamos a loucura do Coringa, mas porque aprovamos aquilo que a loucura do Coringa faz pra toda uma história que tem começo, meio e fim. Nos afeiçoamos aos vilões porque eles são muitas vezes mais complexos que os heróis. O herói às vezes é conhecido como um ser sempre bonzinho, né, baluarte da moral e dos bons costumes, enquanto o vilão muitas vezes ele é uma figura negativa, complexa, cheia de batalhas e crises que nos chamam a atenção e que nós achamos interessante por causa daquilo que humanamente representa aquele personagem mais cheio de significado, porque eles possuem argumentos morais que muitas vezes abalam as crenças do herói e que fazem então o herói alguém superior. Pensa em Full Metal Alchemist. Uma das coisas que afeta profundamente os irmãos Eric é quando eles percebem que Marco e Show Tucker não são muito diferentes deles. Os vilões estão destruindo vidas a fim de se darem bem como alquimistas. Show Tucker faz de sua mulher e filhas quimeras para continuar com licença como alquimista. Eles querem só resgatar a mãe morta, mas o modo como eles querem fazer isso chegaria à mesma barreira moral de sacrificar vidas pelo próprio bem deles. Eles acabam mudando a percepção deles a respeito das coisas através de um contato moral com a complexidade dos vilões. Esses vilões então possuem muitas similaridades com os heróis. Eles têm abordagens diferentes para os mesmos dilemas éticos. Pensa no Professor Xavier junto com o Magneto. Ambos querem que mutantes vivam bem na sociedade, mas o Magneto não quer fazer isso de uma forma pacífica. Nós gostamos desses vilões pela grandeza dos personagens, pela complexidade moral que eles apresentam, por atuações que são memoráveis, por roteiros incríveis. E nós somos justificados nisso porque esses roteiros apresentam esses vilões como pessoas que são ou redimidas ou punidas, e nunca glorificadas. No final, o vilão geralmente perde. Se ele não perde, ele pelo menos se arrepende do modo como ele viveu sua vilania. O problema é que hoje em dia a gente vive num processo de degradação do herói e exaltação do vilão, de forma que heroísmo e vilania acabam por se confundir. O herói acaba degradado em um processo de identificação que nós queremos ter hoje em dia com os heróis. Um exemplo que eu sempre gosto de lembrar é que antigamente os meus heróis dos desenhos animados eram adultos. Hoje, quando eu vejo os desenhos que os adolescentes assistem, os heróis são outros adolescentes. Parece que existe hoje um interesse maior em uma identificação com aquele que vai ser assistido na tela. Enquanto antes existia um distanciamento que era até moral entre eu e o herói, agora há necessidade de uma aproximação maior entre minhas idiosincrasias e o herói que eu vou assistir na televisão. Antigamente nós tínhamos o herói divinizado. O herói ele era uma figura quase que sobre-humana, era uma humanidade exaltada que era quase que um deus que se manifestava terrenamente. Pensa no Super-Homem como alguém que é moralmente superior e que tinha qualidades morais que eram até desejadas por aquele que assistia. Alguns chegam a tratar o Super-Homem como um tipo de Cristo. Enquanto ele era o arquétipo da humanidade exaltada, se você pensar no reboot feito pelos Novos 52 da DC, o Super-Homem não possui valores morais mais
mais tão elevados. Agora ele é até um pouco bobão, mas o herói divinizado, presente até em algumas epopeias gregas e romanas, não é tudo que a gente encontra. A gente também tem um herói humanizado muitas vezes. Você pensa no Batman, onde você tem um tipo de heroísmo sombrio. O Batman não é o ser 100% bonzinho, né? Ele é o cara que não mata, mas aleja, que tá lutando contra o crime e que, por mais que tenha suas dificuldades morais, é uma pessoa que no fim das contas produz o bem dentro do submundo que é construído ali no quadrinho. Mais modernamente, a gente tem chegado na figura do herói degradado, que é muito conhecido como o anti-herói, que é um personagem que não é realmente bom, não é uma pessoa que tem qualidades morais superiores a serem observadas e louvadas, mas são pessoas que entram em processo de degradação moral profunda. Pensa em Walter White, de Breaking Bad, ou então em Dexter, do seriado homônimo, que são pessoas que possuem muita dificuldade moral e que, por mais que sejam pessoas ruins, ainda assim possuem uma vida onde virtude e imoralidade estão sempre em conflito. O Walter White vive no conflito de deixar algo bom para sua família, mas fazer isso de forma criminosa. Dexter vive o desafio de ser um psicopata que mata apenas psicopatas. E em ambos os casos, você tem um processo de degradação moral que é colocado na sua frente na tela. Tanto que a estrutura do roteiro leva ambos à punição. O problema é uma quarta figura, que é o que eu chamo de herói vilanizado. É quando o herói da série não tem bondade e maldade em conflito. Não é um heroísmo sombrio. É muito pior do que isso. É pura e simples vilania. É pura e simples maldade, que é louvada por aquele que assiste a série, porque a estrutura do roteiro louva aquela figura e não apresenta nem punição nem redenção para aquele vilão. É isso que eu acho absurdo, por exemplo, na figura do Berlim no La Casa de Papel. Berlim é uma pessoa que usa a sua força como sequestrador para usar sexualmente uma das reféns. Ele ameaça, ele manda matar, ele manda surrar. Berlim é claramente um homem cruel, é um homem mau. O que ele faz em tela é pura maldade. Você assistiria um filme em que Hitler é o herói da história? Tenho certeza que não. Por que é que nós assistimos uma série e louvamos uma série em que o estuprador é um dos heróis da história? E que a série não apresenta nenhuma punição moral por ele ser o estuprador. Pelo contrário, Berlim morre em um ato de redenção. Ele morre em um ato de auto-sacrifício heróico pelo bando. No fim das contas, parece que nós também estamos com síndrome de Estocolmo. Berlim é um personagem cativante. Berlim é um personagem complexo. A estrutura do roteiro quer nos fazer gostar do Berlim. E a gente acaba gostando porque o roteiro nos leva a isso. E esse é o problema de La Casa de Papel. A Casa de Papel é provavelmente o pior seriado que eu já assisti na minha vida em termos morais. Porque ele tenta vender maldade como se fosse uma coisa boa. Pensa na inspetora Murilo, que é talvez um dos piores personagens daquela série, que no fim das contas se apaixona por um terrorista, ajuda o terrorista a concretizar o seu assalto, e no fim da série foge, não se sabe cadê a mãe doente da mulher, não se sabe cadê a filha da mulher, e ela simplesmente vai se unir a um criminoso pra sempre. A inspetora Murilo não tem progresso como mulher. Ela era espancada pelo marido, ela denuncia o marido sai impune nesse processo, não há nenhum grande arco de redenção ou de punição ao marido que a espancava, e agora ela se torna serva de um outro homem que também é terrorista, porque a tratava bem, mas que é um outro criminoso. Ela sai do braço de um homem que a espancava para ir pro braço de um terrorista procurado. É por isso que é tão perigoso esse processo da exaltação do vilão. Antes a gente tinha a figura do vilão maniqueísta, ele era um mero meio de exaltar a figura do herói. O vilão era o mal absoluto, que o herói ia se colocar contra para poder vencê-lo. Com o tempo a gente chega no processo do vilão compreendido, né? Pensa em Malévola, pensa em Detona Ralph, onde vilões de jogos são vistos como pessoas injustiçadas. Hoje a gente chega no absurdo do vilão justificado. É o que você encontra no Killmonger, do Pantera Negra, ou do Thanos, do Guerra Infinita. São vilões que quando acaba o filme, você escuta pessoas dizendo no cinema, eu entendo ele. Você vê nas resenhas pessoas justificando a atitude do vilão. Por que é que as pessoas dizem tanto que o Killmonger é o melhor vilão da Marvel? É porque é projetado nele como vilão expectativas e ideologias que são julgadas positivas e corretas. As pessoas comentam no nosso vídeo sobre o Thanos que eu compreendo o Thanos tá certo, tem que acabar com metade da população do mundo mesmo, porque tudo vai ficar superpopulado. Na tentativa de complexificar o vilão, projeta-se nele ideias que são consideradas positivas pela sociedade. Ideias essas que acabam incorporadas pelo herói depois que eles vencem o vilão. O Pantera Negra assume ideias do Killmonger depois que o Killmonger é destruído. Eu espero muito que na continuação de Avengers o pessoal não acha que tem que destruir metade do universo mesmo. Eu acho que isso não vai acontecer, mas do modo como as coisas estão indo, é bem possível que Thanos acabe sendo justificado e vindicado em sua maldade. O problema é que La Casa de Papel vai para além disso. E você tem o fim da vilania. Não existe vilania realmente apresentada no seriado. Estupradores, sequestradores, terroristas são pessoas louvadas como corretas e amadas pelo roteiro e que são os grandes heróis da construção do seriado. Eu assisti até o final. Eu fui cativado pela estrutura do roteiro. Eu costumo dizer que é a melhor série ruim que eu já assisti. Mas não se dá para negar que é uma série que tenta te vender maldade. Isso significa que a gente não deve assistir esses seriados? Não. Significa que a gente tem que entender isso e se proteger disso no seriado. Por que é que isso acontece na gente? Por que é que a gente se envolve com esse tipo de coisa? Nada melhor do que olhar para algumas psicologias da identificação. O
Segundo o behaviorismo, os estímulos gerados pelo ambiente acabam sendo reforçados pelo meu comportamento. Isso se manifesta em caráter filogenético, ontogenético e cultural. Cada reforço do meu comportamento acaba me levando a gostar mais de alguma coisa ou menos de outra. A minha identificação com o personagem acaba sendo gerada pelos estímulos que esse personagem gera no meu próprio comportamento. Então sentimentos de empatia, sentimentos de relação com alguém, sentimentos positivos com a memória de certos acontecimentos da minha infância, tudo isso acaba fazendo com que eu me relacione ou não com algum personagem especificamente, segundo a psicologia behaviorista. A psicanálise, por outro lado, fala de 3 instâncias psíquicas que guiam o homem, que é o id, o ego e o superego. A psicanálise que fala bastante sobre a projeção, onde o conteúdo que é particularmente meu é lançado sobre o outro como se fosse particularmente dele. Nisso, o vilão, como um objeto amado, satisfaz as nossas próprias expectativas e as nossas fantasias inconscientes. Então o meu investimento num vilão é um investimento que me concede poder, porque eu projeto nele minhas próprias inconsciências a respeito da vida e dos meus interesses com relação ao mundo. Já segundo a perspectiva psicodramatista, o eu de cada pessoa é reconhecido pelos papéis que ela representa no mundo, seja de pai, de filho, de professor, de marido ou de herói. Esses papéis são divididos entre papéis psicossomáticos, papéis sociais e papéis psicológicos. O eu do ser humano acaba sendo concebido pela integração desses papéis, e é nisso que a gente vê nos vilões algo que pode ser louvado no nosso próprio coração. Os personagens podem estar vivendo fantasias que eu gostaria de estar vivendo no meu próprio papel nesse mundo. E uma vez que nós aprendemos os papéis também por observação, aquilo que nós observamos em tela forma a nossa própria expectativa a respeito dos papéis que a gente desempenha. O que as mais variadas correntes psicológicas vão dizer a respeito disso é que, no fim das contas, nós gostamos dos vilões por uma relação íntima e moral com os vilões. Seja porque os nossos comportamentos são de alguma forma vindicados pelos comportamentos dos vilões, seja porque eu projeto nos vilões minhas próprias expectativas de vida, seja porque eu encontro neles funções sociais que eu desejaria desenvolver de alguma forma. Então, o vilão é alguém poderoso porque eu queria ser poderoso também. O vilão resolve as coisas com suas próprias mãos e eu queria fazer justiça com minhas próprias mãos porque sinto que vivo num mundo de justiça. O vilão é respeitado e eu tenho também essa ânsia por respeito de alguma forma. Claro que as coisas estão sendo colocadas de forma um tanto simplificada, mas no fim das contas, tudo é uma questão de bandidolatria e de democídio. Tudo é uma questão de perda da virtude. No fim das contas, parece que não existem mais virtudes morais e grandezas de personalidade a serem admiradas e louvadas. Leonardo Giardin escreve no Bandidolatria e Democídio o seguinte: a sensibilidade moral do brasileiro vem sendo constantemente anestesiada por uma estratégia de reforma do senso médio de normalidade da população. Isso explica, por exemplo, porque repetidas obras de ficção empreendidas no cinema, teatro, televisão, música e literatura, de forma persistente, retratam o indivíduo honesto, o pai de família, a esposa zelosa e quaisquer indivíduos com estereótipo conservador como otários, anacrônicos e irracionais. Policiais como loucos sanguinários ou idiotas completos, religiosos e sacerdotes como bocós, fanáticos ou perversos, todos autênticos losers. Na Casa de Papel, o Arthurito é o personagem mais irritante da história do mundo. Legal é o Denver, que usa o seu poder de fogo pra usar sexualmente uma mulher com síndrome de Estocolmo. Ou seja, valores positivos que outrora nós louvávamos e destacávamos como coisa essencial da humanidade são retratados com desprezo em um mundo que é cada vez pior moralmente. O mal parece sempre prevalecer diante do bem. E no fim das contas parece que ser bom não compensa. Por um lado, isso nos ajuda a perceber a condição depravada do ser humano, mas por outro lado, não apresenta nenhum plano de superioridade moral a ser alcançado. Os autores continuam dizendo o seguinte: farsantes, amorais, golpistas, adúlteros, assassinos, psicopatas, mentirosos e até pedófilos, necrófilos e estupradores são os arquétipos do sucesso e têm sua astúcia, ausência de respeito ao próximo e falta de senso de limites exaltadas como virtudes divinas e qualidades a serem imitadas por todos os que desejem ser vistos como vencedores. Os bons são tratados como patéticos, os maus são exaltados como donos do correto. Em uma história que, no fim das contas, ser bom é tolice, fazer as coisas de forma maligna é que compensa. É por isso que Breaking Bad é uma das minhas séries favoritas. Em Breaking Bad você tem um homem moralmente neutro ali, um cara que faz bem a ninguém, mas também não faz mal a ninguém, é só um professor subempregado, com dificuldade, com sofrimento, uma vida medíocre. Ele começa a crescer na busca por deixar algo pra sua família, começa a se tornar uma pessoa cada vez mais interessante pra tela, mas o roteiro mostra ele como uma pessoa ruim, mostra o processo de degradação moral e no final ele assume que tudo que ele fez foi realmente um ato de maldade, porque ele fez por ele mesmo. No final, Walter White morre ao som de Baby Blue e é extirpado como o câncer que o consome. Ou então em Dexter, um seriado que eu também gosto muito, em que o psicopata passa por esse processo de depravação moral, prejudica as pessoas em volta dele e que no fim das contas é punido até o fim da vida pelo modo como ele viveu a sua psicopatia. Isso é bem diferente de tudo que a gente encontra em La Casa de Papel, em que a moralidade que é transmitida pelo roteiro é completamente desviada. É por isso que eu acho que é uma das piores séries que eu já vi na minha vida, talvez uma das piores séries que já foram produzidas, pelo menos das que eu tenho contato. Nós precisamos resgatar roteiros
que não só nos intriguem com vilões magníficos e completos, mas que também nos apresentem modelos de humanidade que possam ser vistos e louvados na tela da TV. Nós precisamos resgatar a moralidade, nós precisamos resgatar o bom, nós precisamos resgatar aquilo que é belo. Precisamos de vilões complexos e interessantes, mas precisamos voltar às velhas histórias, onde o bem é quem vence no final. Não vou estar agora aqui com grandes explicações, mas o Breaking Bad faz-me amar mais Jesus e amar o Walter White. Tenho muitas saudades do Walter White. Tenho muitas saudades do Walter White. Tenho muitas saudades do Walter White.